Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Nós estamos dando início a mais um Família, um projeto de Deus. O nosso tema hoje é sobre os ministérios e as crianças, onde gostaríamos também, nesse momento, de lembrar e de notificar a grande identificação que havia no ministério do pastor Gideuti com as crianças. Nós estamos gravando esse programa a semana da partida do nosso companheiro, daquele que foi o nosso pastor. E aqui para esse tema hoje, conosco está o pastor Douglas e o pastor Guilherme. Pai do Senhor, sejam bem-vindos. Pai do Senhor, a todos, Pai do Senhor. Pai do Senhor, a todos os irmãos que estão assistindo, nós sempre reforçamos que não deixem de compartilhar, e aqueles que ainda não são inscritos no canal da igreja, que se inscrevam e acompanhem toda a programação. Nós gostaríamos de abrir o assunto falando com certeza daquele que é o maior de todos os exemplos acerca de ministério, que é o ministério do Senhor Jesus. Que na verdade, entre aspas, é o nosso. Nós exercemos o ministério de Jesus. O ministério que está sobre a igreja é o ministério do Senhor. E não tem exemplo maior quando você fala nesse tema, ministérios e crianças, porque é realmente impressionante a identificação que as crianças tinham com o Senhor Jesus. E eu vou já citar um exemplo de outros que vão poder ser citados por vocês. Jesus, depois de purificar o templo, vinha a ele mancos, cegos, coxos, e a todos curavam, diz o texto. E aí as crianças começaram a cantar hosanas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? Bendito o filho de Davi. O que chama a atenção nesse texto? Que foi de forma espontânea. Eles viram o Senhor ali curando os cegos. Imagina, tem que sempre tentar imaginar a cena. Cada cego que saía enxergando, devia ser um brado, né? Devia ser assim uma explosão, que é um cego enxergar um coxo que tinha uma perna mais curta que a outra, aquela perna, não sei, de uma comparação de maravilha, até esticava os nervos sendo esticados. E as crianças viram aquilo espontaneamente, porque até Douglas usou uma frase muito boa, né, Douglas, aqui antes de gravar, porque quando você viu as crianças fazendo algo, aquilo é muito espontâneo, então as crianças se identificavam com ele. O ministério de Jesus, foi um ministério perfeito. E ele não deixou nenhuma classe, podemos assim dizer, ou nenhuma faixa etária da vida do homem descoberta. E hoje nós estamos aqui tratando das crianças, mas a ênfase às crianças, a operação, né, o ministério de Jesus sobre as crianças, foi especial porque, como nós vamos falar aqui, em vários momentos houve a participação e a atenção de Jesus para com elas. Por vezes até, em alguns momentos, elas foram reprimidas pelos maiores, porque entendiam que elas não estavam inclusas ou que elas não precisavam. Mas Jesus prontamente se coloca, se posiciona e fala: deixai vir a mim os pequeninos ou os meninos, né? Então Jesus foi, em seu ministério, ele deixa isso para nós, como pastores também, de que as classes, as crianças, elas têm uma importância maravilhosa dentro do ministério, na participação ativa do ministério. E elas não podem ficar em nenhum momento, seja num culto, numa reunião, numa assistência, numa visita, desacobertadas por essa ação do pastor, desse olhar de amor do pastor para com elas. Nesse episódio, né, Douglas, que o Guilherme está citando, quando as crianças vieram espontaneamente, e que é uma cena linda, imagino que foi, porque o texto diz que ele pegou a criança no colo. Ele parou tudo. Exatamente. Aí os discípulos, como você disse, quis repreender, não, deixai vir a mim. O que Jesus mostrou naquele momento? As crianças são prioridade no meu ministério. Ele parou tudo, parou tudo, parou tudo. Então, isso serve muito para nós hoje, todos nós pastores, que a criança, e a gente viu isso muito evidente no ministério do pastor Gideuti, que a criança, ela é prioridade.
É interessante, tem uma frase que a gente usa muito, né? A criança não é o futuro da obra, ela é o presente. E sobre essa questão da prioridade, eu me lembrei quando Jesus estava no meio de uma multidão, ele atendeu a mulher do fluxo de sangue, mas eu imagino que deviam ter outros necessitados, mas chegou um pai aflito com a sua filha, que estava precisando de uma bênção, a filha de Jairo, e Jesus vai à casa de Jairo para atender a menina, né, uma adolescente. Então, diante de uma multidão, Jesus também parou e foi lá atender a necessidade da criança. É muito bonito. Isso para nós, pastores, é um ensino, né? Muito bom. Porque as nossas atribuições, nós temos as ocupações na igreja, tem os seminários, tem grupos de intercessão, ensaio, mas tem uma criança precisando ser visitada, de assistência, nós precisamos ir. E esse legado também o pastor Gideu te deixou pra gente. No Mandaína é uma coisa assim extraordinária, aquela multidão de crianças, todo mundo queria tirar foto com ele. Ele até dizia uma frase assim, ó, querida, criança está querendo falar comigo porque já descobriu quem é que manda. Cara, já descobriu quem é que manda, criança é inteligente. E ele brincava com a criança, ele até no Sítio Esperança falou com o Julinho, que quando a criança vem falar com você, nunca fala de forma natural, formal. Ah, tudo bem com você? Isso não tem significado nenhum para uma criança. Ah, como é que você vai? Ele sempre faz uma brincadeira. Ah, você não vai lá. Eles gostam da molecagem. Molecagem, era assim, essas pessoas. Exatamente. Ah, você vai nada, você consegue nada, você não é de nada. E ele falou assim, porque essa brincadeira, quando você quebra, marca a criança para sempre. Exatamente. Ele deu esse exemplo. Só que ele está falando com o Julinho, né? O Júlio Figueira, que grava o programa. E Julinho tinha um episódio com ele, quando era novo, que foi sentado numa cadeira, numa reunião, ele foi e brincou com o Julinho, e nunca esqueceu. Nunca esqueceu. Então ele deixou esse legado, de que nas EBDs era muito claro, as crianças hoje na EBD, que é o principal culto hoje do presbitério com a igreja, tinha um lugar especial de vídeos, de respostas, de perguntas direcionadas. Então, eu acho que esse legado que ele deixou para todos nós pastores e para as igrejas não pode morrer. E aí lembrar mais um episódio do ministério do Senhor Jesus, que foi muito bem lembrado pelo Douglas aqui, antes de começarmos a gravação, que é vindo de recomendação que ele faz a Pedro, quando ele está encerrado, já tinha encerrado seu ministério terreno, vai se apresentar ao Pai, e no seu último momento com Pedro, fala assim, apacenta os meus cordeirinhos. O cordeirinho é a criança do rebanho. Você tem a ovelha, você tem o carneiro, você tem o rebanho. A ovelhinha é o bebezinho. Então eu falo assim, olha, ele fala antes, ele fala 3 vezes. Ele pede Pedro para cuidar das ovelhas. Mas em um dos 3 pedidos, ele fala, mas cuide das crianças, dos bebezinhos. Então isso é muito significativo, né? Interessante. É porque Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? Amo. Então apacenta os meus cordeiros. Então apacentar as crianças é uma forma de demonstrar o nosso amor pelo Senhor. Jesus. É verdade. Então nós cuidamos das crianças porque precisam ser cuidadas, evidente. Mas é uma demonstração do nosso amor pelo Senhor. Muito bom. Muito importante. E outro detalhe também é que as crianças, elas observam os ministérios, os pastores. E muitas vezes elas querem ouvir algo do pastor. O pastor está atendendo, a gente não pode olhar por cima. Nós temos que olhar a parte de baixo também, que são os menores ali pela estatura, né? Então, às vezes ela vê atendendo o visitante, ela vê atendendo o pai dela, a mãe dela, mas ela também quer ser atendida pelo pastor, né? E até a gente deixa aqui uma experiência que cada pastor pode desfrutar, quando foi o dia que você sentou ao lado de uma criança ou de um adolescente, conversou com ele, pergunta como está a vida dele, a escola, quais são os desafios dele na escola, né? Eu me lembro de uma experiência que o pastor Gideu te contou, que ele teve um momento com as crianças e elas puderam, há muitos anos ele conta isso, que elas puderam compartilhar de problemas que elas enfrentavam, algumas choraram, lembro disso. Aquilo ficou marcado, né? E ele repetiu várias vezes essa experiência, e acho que foi uma experiência que marcou a vida dele, porque ele
pôde observar que elas também têm provas, elas também têm desafios, né? Mesmo pequenas, não é? Nesse episódio, eu lembro também desse episódio, ele levou isso nos seminários, né? Exato. Comentou várias vezes. Ele chamou as crianças, Douglas, e perguntava a cada uma qual o motivo que ele queria que orasse. Aí tudo era pelo papai que saiu de casa, porque o meu pai está desempregado, porque a mamãe está doente. Então ele mostrou isso, que a criança, ela tem uma dor. Ela também tem uma aflição, né? Ela percebe o ambiente ao redor. E às vezes nós adultos achamos que ela não compreende, é um assunto muito elevado para a criança, mas ela vai absorvendo tudo e ela precisa de assistência. Né? Que coisa maravilhosa para a criança é ela ver que o pastor não é uma figura distante. Exatamente. Porque uma criança que é próxima do seu pastor hoje vai ser um jovem próximo do pastor, Glória a Jesus. vai ser um obreiro próximo do pastor. No futuro, um pastor próximo ao presbitério. Não vai haver uma distância, uma figura inatingível. Ela entende que o pastor é o pastor dela também. E isso também se dá para o pastor, e deve se dar para o pastor, ou os pregadores, talvez, agora uma coisa mais ampla, durante a pregação. Em algum momento você se referia a elas. Talvez você não conseguisse em todas as mensagens, mas de tempo em tempo, de momento, quando houver as oportunidades da mensagem, que isso também é uma coisa que depende da mensagem, Sim. do tema, mas às vezes é um tema interessante, você fazer essa menção à criança durante a pregação, adolescentes. Por exemplo, tem uma mensagem que o pastor Gide pregava, que as crianças amavam, por certo vocês também já ouviram, das 4 coisas pequenas. Marcante, né? Foi marcante. Eu me lembro uma vez nós viajamos para o Nordeste, aquelas viagens de 15 dias para o Nordeste, em uma daquelas cidades, não me lembro qual, em um auditório, ele pregou sobre as 4 coisas pequenas, porém sábias: a formiga, a aranha, o coelho e falta um, né? A aranha, o coelho, a formiga, daqui a pouco eu lembro de um. Não, daqui a pouco eu vou lembrar. E ele tinha muito esse conhecimento, ele tem muita afinidade. Sim. Ele contou da formiga, como é que é cada formiga. As crianças vibravam com aquilo. Talvez nem vão lembrar das revelações. Não sei, exemplo, também lembro, porque a revelação é uma coisa que fica, né? Mas as crianças amavam essas mensagens. A mensagem que eles sempre encerravam unidos em família, do preguiçoso. Marcante. As crianças vibravam com aquilo, né? As crianças amavam aquilo ali. Então, eu acho que esse legado precisa ser identificado. Eu acho que tem 2 expressões importantes. Lógico, no ministério, a criança ser prioridade, o pastor ter tempo para a criança, mas até o pastor orar para que haja essa identidade. As crianças se identificavam com o ministério de Jesus. As crianças, de alguma forma, se identificavam com ele. Muito bom. Agora, um outro ministério, dentro desse tema de hoje, né? Ministérios e as crianças, que a gente pode trazer lembrança, um ministério que entendeu a importância das crianças foi o ministério de Moisés. Muito bom. Como ele realmente se posicionou em não negociar as crianças. Porque Faraó quis negociar com ele. E ofereceu uma coisa tão importante: você pode ir, eu vou te libertar, estou te liberando. Você pode adorar o seu Deus. Vai embora, pode adorar. Que, se pensar bem, era o grande sonho deles. 430 anos debaixo do chicote de Faraó, na submissão, sofrendo. Era uma proposta e tanto racionalmente. Vai embora, some, vai cumprir sua... E ele tinha até um argumento espiritual, né? Não, eu estou indo embora, eu comprei uma profecia, eu vou para a Terra Prometida, mas deixa as crianças, Faraó. Então, você vê ali no ministério de Moisés, um pastor que não negociou as crianças. Não, as crianças não vão ser deixadas para trás. Se elas ficarem, fica todo mundo. Muito bom. Se vai perder as crianças, que se perca tudo. Ou seja, para Moisés, as crianças era tudo Ou nada. ou nada. Nisso a gente vê uma experiência nossa da obra, né? Porque no nosso culto, a criança é participante. É isso aí. Ela participa dos louvores, elas Jesus. oram, elas glorificam ao Senhor. Ou seja, nós cultuamos ao Senhor com os nossos filhos. Nós não abrimos mão disso, né? Nós sabemos que no ambiente do culto, às vezes uma criancinha, um bebezinho de 0 a 3 anos, ele está ali, está andando, ele está chorando, está fazendo barulho, mas ele está no culto. Né? O melhor ambiente para ele estar são nos atos do Senhor,
aprendendo os louvores, ouvindo a palavra, e nós não podemos abrir mão disso. Ah, porque meu filho não vai... Não, vamos todos cultuar ao Senhor, né? Nós não podemos deixar os nossos filhos de lado. Por quê? Porque esse é o intento de Faraó. Muitas pessoas se surpreendem quando conhecem essa obra, o fato das crianças sentarem nos primeiros bancos e se comportarem. É porque nós que somos da igreja estamos acostumados com esse milagre. Isso é um milagre, praticamente. Porque você manter uma criança lá na frente, quieta, parada, durante 50 minutos, é uma coisa assim, que o Senhor que nos deu. E isso é um legado dessa obra, de que as crianças não estão sentadas lá atrás, elas não estão no anexo fechado, para quando acabar o curso você irá pegar, elas estão nos primeiros bancos. Foi dado às crianças no culto os primeiros bancos da igreja. Lugar de honra, né? Lugar de honra, os primeiros lugares. Eu conheço casos, já ouvi alguns testemunhos de pessoas da área da educação infantil que ficam impressionados. Como que eles ficam no culto inteiro quietos aqui na frente, desse jeito? Mas tem uma operação do Espírito Santo ali, né? Uma operação. Então isso eu acho que foi uma característica do ministério de Moisés, de não negociar as crianças, de ter essa importância e que fica para nós dessa preocupação com as crianças. E além delas terem um local, né, adequado, separado, especial até dentro dos templos, elas têm um momento especial delas no culto. Então, nós não podemos abrir mão deste momento que elas têm no culto, da oração, da glorificação e da participação na escola bíblica dominical. Nós vemos de manhã, no domingo, quando elas retornam e elas participam falando as revelações do que elas aprenderam no ensino. Isso é um milagre, elas falam de revelação. Então, isso faz parte de um projeto perfeito que o Espírito Santo tem realizado no nosso meio, e nós não podemos abrir mão disso aí, né? E o que é deixar as crianças para trás, que foi a proposta para Moisés, como pastor ali, como ministério que estava governando? Vamos no lado prático. Quer ver? Você faz um evento para ir com a igreja, vamos fazer uma vigília com a igreja, vamos fazer uma vigília com os jovens, e nenhuma programação para as crianças. Elas foram deixadas para trás. Muito bom. Então, isso no dia a dia da igreja. Então, você tem uma reunião de sessão, você tem o ministério local. Então, você tem um trabalho das senhoras, e vou fazer aqui um trabalho com louvor. Nenhuma programação com crianças. As crianças não podem ser esquecidas. Lógico que você tem na igreja um trabalho estabelecido do presbitério, que é domingo de manhã, a escola bíblica dominical. Esse trabalho de domingo de manhã é um trabalho estabelecido pelo presbitério. Mas é preciso que, somado a esse trabalho, haja um trabalho local do ministério. Porque se o trabalho local do ministério se somar ao presbitério, você tem um ganho muito maior. Então, por exemplo, um grupo de classe de adolescentes, você ter um trabalho de visitas, você ter um grupo de louvor das crianças, você ter atividades com elas, estudos da palavra. Então, isso é não deixar para trás. Porque, assim, a escola bíblica, ela abrange toda a obra. E o trabalho do pastor, ele vai ver a necessidade da sua igreja. Então, você tem um grupo de adolescentes que está mais maduro, tem alguma dúvida, e realmente cobrir essas necessidades locais para que eles sejam participantes da bênção, que eles sejam batizados com o Espírito Santo. Exatamente. Que coisa maravilhosa, não é? Muito bom, é você olhar para uma criança, um adolescente no culto, cantando louvor com olhos fechados, se quebrantando no louvor, não é? Perguntando o detalhe da palavra. Isso é resultado desse trabalho no ministério na igreja. E você vê aí no ministério do pastor Gideuti e na responsabilidade que ele tinha à frente dessa obra, essa preocupação dele em não deixar as crianças para trás, é um fato significante para nós, que foi a criação, que foi o surgimento do Unidos em Família. Porque você tinha seminários para adultos. Sim. E ele entendeu, na sua sensibilidade como pastor, e as crianças. E é criado um seminário com toda a característica, com todo o formato adequado para crianças, onde os pais podem subir e que elas amam.
e com toda uma didática para criança, porque você tinha o ensino, mas você tinha o famoso momento com o carro de bombeiro, dar o banho de mangueira. banho de mangueira, e você tinha escalagem, e você tinha que aprender como apagar um incêndio, primeiros socorros, e uma aula bíblica, e uma parte de louvor. Então, você vê o ministério que está agora diante do Senhor, o servo, mas o ministério continua. O ministério eterno, que não deixou as crianças para trás. Acho que Unidos Família fala muito dessa preocupação com a criança, com a família. Eu lembro quando um seminário que antecipou Unidos em Família, o pastor Gideuti tinha às vezes ele fazia aquelas enquetes ao vivo, né? Qual vai ser o nome do evento, que ninguém sabia até então. E ele começou a perguntar um e outro, e ninguém acertava o nome do evento, deixava o povo falar e tal. E no final ele falou, o nome do seminário para as famílias vai ser Unidos em Família. E ninguém acertou também o nome, ele fez umas 10 pesquisas ali, ninguém acertou o nome. E aí nós vemos esse projeto consolidado hoje em todo o Brasil, né, em vários Manaíns, e ele sempre falava isso no início do seminário ou durante de família. A criança aqui é prioridade. Vocês têm que deixar ela passar na frente, ela vai se alimentar primeiro, o seminário é dela, é para ela. Então, esse formato consolidou muito, porque ele falava o seguinte, o mundo não tem mais um lugar para as nossas famílias. E não tem mesmo. Nós não vemos um lugar, né? Nos últimos até ele falou, qual é o lugar que você se imagina? Onde você vai, há uma promiscuidade, há pecado, você não se sente bem, mas nós temos um lugar que o Senhor preparou para nós, não é? E hoje nós podemos desfrutar, as nossas famílias, desse momento especial, né? Unidos em Família, nos Manaíns. Olha, eu queria fazer uma proposta, o tempo está avançado. A gente podia encerrar aqui e no próximo nós voltamos nesse assunto. Amém. Para não ficar longo. Glória Pode ser? Perfeito. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Nós gostaríamos de encerrar deixando o pedido do Senhor Jesus. Apacenta os meus cordeirinhos. Vamos cuidar das crianças, das igrejas, os pastores, e viver e preservar esse legado que nos foi deixado pelo pastor Gideuti Gueiros. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor.